Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Segundo um estudo da ONG República.org, apenas 35% dos servidores públicos ativos do Executivo Federal são negros. Isso de acordo com dados do Sistema Integrado de Administração de Pessoal, o SIAP. Esses dados são de 2020. Eu sou Franklin Valverde e começa agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Vamos falar hoje sobre o poder público e equidade racial, com Joyce Toyota e Joyce Amaral. Joyce Toyota é CEO da Organização Motriz. Seja bem-vinda, Joyce. Muito obrigada pelo convite. E a nossa outra convidada, também Joyce, né, é a Joyce Amaral, que é coordenadora da área de equidade racial da Motriz. Joyce Amaral, seja bem-vinda ao Perspectiva. Obrigada, Franklin. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Vamos, então, iniciar o nosso programa hoje, né, que vai tratar sobre, como eu disse, poder público e equidade racial. Além, né, dessa questão que nós vamos tratar hoje, nós também teremos no programa de hoje a nossa colunista Catiane Bispo, que ela é coordenadora do Movimento por uma Cultura de Doação. Também vamos contar com a nossa parceira de conteúdo, que é a Rádio ONU News, direto lá de Nova York, e também teremos o Momento Musical, uma música para dar uma descontraída no nosso bate-papo. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, não perca nada que você terá um programa com muita informação. Motriz é uma organização sem fins lucrativos e que tem como propósito fortalecer o poder executivo brasileiro para que entregue serviços de qualidade a todas e todos aqui no Brasil, trabalhando principalmente com equidade étnico-racial, equidade de gênero e sustentabilidade socioambiental. Vamos iniciar nosso papo com a Joyce Toyota, que vai falar como que nasceu esse projeto, o projeto Motriz. Joyce Toyota. Obrigada, Franklin, pela introdução. A gente está super feliz de poder falar sobre a Motriz aqui nesse espaço, porque a gente é uma organização, de certa forma, nova. Como Motriz, nós estamos existindo há pouco tempo, mas apesar de a gente já trabalhar junto com os governos há mais tempo. Nós somos a fusão de dois institutos, duas ONGs que já existiam, o Instituto Gesto e o Vetor Brasil, que já trabalhavam com o setor público. E o nosso objetivo é apoiar o desenvolvimento da capacidade institucional dos governos para que os nossos governos sejam capazes de oferecer serviços públicos melhores para a nossa população. E a gente faz isso trabalhando lado a lado com os gestores públicos. A gente tem um foco muito grande nas pessoas que fazem isso acontecer no dia a dia. Perfeito. E o Joyce Amaral, vou falar sempre sobre o sobrenome, que vocês duas são Joyce, né, para quem está ouvindo saber quem é que está, né, respondendo a questão. Joyce, e como é que dá essa atuação efetivamente da Motriz, digamos, procurando fortalecer o poder executivo brasileiro com relação à equidade étnico-racial e além de gênero e a sustentabilidade socioambiental? Franklin, é bastante trabalho, né? A gente está iniciando agora com um trabalho bem forte nessa perspectiva de fortalecer governos, porque a gente acredita que políticas públicas diversas precisam ser formadas, né, pensadas, desenvolvidas por pessoas diversas. Então, a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de trazer essa sensibilização, né, para essas pessoas, né, que atuam no setor público, como também, aí olhando mais especificamente para as secretarias de educação, atuando diretamente nas escolas, com as secretarias, com as equipes técnicas, mostrando, né, como que a educação pode ser uma força motriz, né, para poder apoiar no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais igual. Então, a gente tem feito esses diálogos bem próximos aos governos, tem sido uma experiência muito bacana. Perfeito. O Joyce Toyota, o Motriz surgiu da fusão da Vetor Brasil e do Instituto Gesto, certo? O que cada um desses institutos trabalhavam eram muito semelhantes ou eles tinham, digamos, atuações diferentes
e acabaram, digamos, com os seus dois caminhos, somando para criar, digamos, uma terceira instituição muito mais forte, que é a Motriz. O que cada um desses institutos faziam, tanto o Vetor Brasil como o Instituto Gesto? Ambos os institutos tinham missões, objetivos muito parecidos e atuação muito complementar. Então, como objetivo, o que a gente queria era apoiar o desenvolvimento dos governos. A gente sempre acreditou que a forma de se ter impacto social em escala no Brasil é trabalhando junto com os governos. Porque por mais que a filantropia tenha vontade, tenha recursos, esse orçamento da filantropia no Brasil nunca vai se equiparar, se comparar com o orçamento público que a gente tem. Além do governo ter uma escala muito grande, a legitimidade e a responsabilidade pela nossa Constituição de oferecer os serviços para a população. Então, como objetivo, os dois tinham visões muito parecidas. Como atuação, a gente tinha atuação muito complementar. O Vetor Brasil sempre trabalhou com o desenvolvimento de lideranças, das pessoas que trabalhavam no setor público ou que a gente atraía para trabalhar no setor público, né? A gente tinha, então, programas de atração de jovens talentos, pessoas que estavam acabando de se formar da faculdade, para que, em vez de ingressar diretamente no setor privado, que elas passassem 2 anos trabalhando como trainees de gestão pública nos governos aí de todos os estados do Brasil, governos estaduais ou municipais, e recebessem uma formação sobre o que era o poder público, sobre qual que era o papel do gestor público e tudo mais. Esse movimento, né, esse programa, ele nasceu em 2014, depois de todos os protestos de 2013, em que a população falava que não se reconhecia quando olhava o nosso setor público e que queria escola padrão FIFA, hospital padrão FIFA, e a gente falava, bom, então, como Gandhi também falava, né, seja a mudança que você quer ver no mundo, a gente falava, seja a mudança que você quer ver no governo, se você quer que o governo seja melhor, entre no governo e vamos fazer essa diferença. E depois a gente também desenvolveu outros programas de identificação e desenvolvimento de lideranças dentro do governo, pessoas que têm muito potencial, mas que não tinham tido oportunidade de passar por formações para que elas chegassem no seu pleno potencial. E assim a gente foi atuando muito com esse foco nos indivíduos, nas lideranças, nas pessoas. Enquanto a gente, no Gesto, atuava de uma outra forma, que era no desenvolvimento da secretaria, com foco em mudar as metodologias, as políticas públicas, os processos, as estruturas das secretarias. E o que a gente percebeu é que nenhuma das duas soluções eram completas sozinhas. Elas precisavam estar juntas, porque a gente precisa fazer as mudanças institucionais, mas a gente também precisa olhar para as pessoas que fazem essa transformação no dia a dia. E aí a gente resolveu unir forças para que a gente pudesse oferecer uma solução mais completa para os nossos governos parceiros e que a gente pudesse ter uma atuação que a gente chama de mais densa, com mais intensidade em cada uma das secretarias nas quais a gente estava atuando. Joyce Amaral, a Joyce Toyota falou sobre esse trabalho que era exercido com relação aos trainee, né? Ou seja, você está se formando e antes de você entrar para a iniciativa privada, é ideal você fazer um estágio dentro do setor público. No que isso pode contribuir para esse profissional, né, futuro profissional que está como trainee, está estagiando aí, né, na parte final do seu curso, para depois entrar efetivamente no mercado? O que traz de positivo para esses profissionais? Olha, Franklin, eu acho que é uma excelente oportunidade, né, para o estudante que está ali, né, no final da sua formação, ter contato com a realidade. A gente, durante nossa trajetória acadêmica, a gente tem acesso a diversas, enfim, discussões, conteúdos e tal, mas quando a gente está dentro de uma secretaria que a gente vê como as coisas efetivamente acontecem. Então, nesse diálogo, inclusive, com esses trainees, nas próprias secretarias, é muito interessante ver o quanto que eles conseguem também aplicar o conhecimento que eles têm, formal, na prática, né? Então, é um exercício muito, muito, muito interessante para a formação e também para que ele consiga ter noção de quão complexo né, fazer gestão pública no Brasil e do quanto ele pode contribuir também a partir de um novo olhar, de uma nova visão com essa experiência. É bem legal. Vou até complementar esse ponto que a Jorge disse sobre diploma de realidade. Vou dar um exemplo. Gostei da expressão, hein? Gostei da expressão, diploma de realidade. Exato, porque é muito fácil, né? Eu falo, é muito fácil ficar falando mal do governo, falando que as coisas não funcionam, que deveriam ser diferentes e tudo.
E a gente teve um trainee de gestão pública que estava fazendo mestrado e ele queria fazer doutorado. E aí ele resolveu dar uma pausa entre o mestrado e o doutorado para fazer o programa trainee de gestão pública. Ele foi trabalhar numa Secretaria Estadual de Educação e a linha de pesquisa dele era educação. E ele falou assim, nossa, o meu doutorado mudou completamente quando eu fui voltar para a academia, porque daí eu entendi que tudo aquilo que eu ficava falando sobre política pública, que os órgãos têm que fazer A, têm que fazer B e tudo mais, quando eu chego lá na prática, eu vejo que é totalmente diferente. E entender esse problema também faz com que... Eu tenho certeza que o doutorado dele foi muito melhor por causa disso, e que o nosso objetivo também na formação dessas pessoas é não apenas conseguir desenvolver as pessoas que estão trabalhando diretamente no governo, mas também aquelas que querem ser parceiras, que querem trabalhar em ONGs, que querem ser fornecedoras, que querem prestar serviço, para que essa realidade, essa complexidade, a gente fala muito sobre abraçar a complexidade, né? Respeitar o tamanho do problema, não achar que existe uma solução fácil para um problema difícil, que é entregar, por exemplo, educação pública de qualidade para uma população de 200 milhões de habitantes, porque a gente sabe que sempre vai existir uma solução fácil, rápida, barata e errada para esse tipo de problema. E a gente tem que abraçar essa complexidade, entender o tamanho disso, para que daí sim a gente possa trabalhar em prol de algo que vai deixar um legado de fato, e não que vai ser um voo de galinha, vai dar um resultado, de repente, a gente vê isso em muitas redes, né? Redes que dão um grande resultado de aprendizagem durante um ano, no ano seguinte já cai, porque essas ações não são sustentáveis. Correto. E como é que as pessoas podem fazer para participar do projeto Motriz? Tem como participar? Por exemplo, se acabei o programa, não quero contribuir com o projeto Motriz. Como é que eu posso fazer? O trainee de gestão pública abre inscrições agora no final do primeiro semestre. Então, isso é só seguir a gente nas nossas redes e acompanhar. E se a pessoa já for um gestor público que já atua no governo, a gente tem diversas outras formas de atuação e também é só entrar em contato com a gente para a gente poder fazer as parcerias. Mas esse é o trainee de gestão pública, é o único programa que a gente faz diretamente com as pessoas, os demais a gente faz diretamente com os governos. Então é só entrar em contato com a gente para a gente fazer uma parceria com as secretarias, sejam de governos municipais ou estaduais, em qualquer lugar do Brasil. E os governos, eles têm uma boa receptividade e participam? Ou tem algum governo que fala, não vou participar? Não... Tem alguma... Como é que é a receptividade por parte do poder público? O interesse é imenso por parte dos governos. A gente, de longe, assim, o nosso gargalo é a nossa própria capacidade de trabalhar com os governos, nossa capacidade operacional. A gente também trabalha com doações, então a gente precisa de doações para poder expandir a nossa atuação. Mas os governos têm um interesse muito grande. É claro que nem todos os governos estão no momento certo para trabalhar com a gente, porque eu falo que a gente dá muito trabalho para eles, né? Vai ter lá pessoas dedicadas toda semana, conversando, implementando, fazendo mudanças, fazendo transformações. Nem todo mundo está no melhor momento. Tem governos que estão passando por instabilidades políticas, tem governos que estão passando por troca de equipe, tem governos que politicamente acham que é melhor focar um pouco mais para dentro. Então, nem todo mundo está no momento para isso, e a gente ajuda os governos a encontrarem isso, a descobrirem isso, né? Tanto fazendo convite para que eles venham participar quando a gente acha que está num bom momento, quanto também fazendo uma seleção dos interessados para poder falar, olha, acho que agora não é o melhor momento, vamos deixar para a gente trabalhar um pouco mais para frente. Mas uma das coisas que a gente também está fazendo agora, depois da fusão, é justamente desenvolver uma forma de parceria em que, às vezes, não é um momento de ter a maior intensidade, mas a gente pode fazer alguma coisa já junto. Para a gente isso já é legal, porque sempre existem formas de colaborar. E os governos são muito receptivos a esse tipo de apoio quando a gente respeita o que os gestores públicos estão fazendo. A gente não tem uma fórmula definida que eu só faço isso e eu vou enfiar isso daqui de cima para baixo, ou goela abaixo nos nossos governos parceiros. Em vez disso, o que a gente faz é respeitar o que as secretarias já fazem, respeitar as prioridades, inclusive as prioridades políticas, porque a gente vive numa democracia e se o povo elegeu um governador ou um prefeito, foi para implementar aquele plano de governo, daquela proposta, então a gente também trabalha entendendo, respeitando e adequando a nossa forma de atuação ao que são também as prioridades políticas de cada governo, para fortalecer o que cada um já tem de melhor. E essa é a forma da gente trabalhar com cada um. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, que diretamente de Nova York tem uma reportagem. E a reportagem de hoje vai tratar sobre o seguinte: mortalidade infantil atinge recorde de baixa de 4,9 milhões em 2022. Mária Lopes, de Nova York, da ONU News, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News.
A ONU anunciou um marco histórico na luta contra a mortalidade infantil, com as últimas estimativas revelando que o número de crianças que morrem antes dos 5 anos caiu para 4,9 milhões em 2022. Os dados do grupo Interagência da ONU para Estimativa da Mortalidade Infantil mostram uma queda de 51% na taxa global desde o ano 2000. Durante este período, países como Camboja, Malawi, Mongólia e Ruanda alcançaram uma redução na taxa de mortalidade infantil de mais de 75%. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, elogiou o compromisso dedicado das parteiras, profissionais de saúde e agentes comunitários fundamentais para esse notável declínio. Apesar desses ganhos, o relatório observou que ainda há um longo caminho a percorrer para acabar com todas as mortes evitáveis de crianças e adolescentes, pois milhões continuam falecendo de causas tratáveis, incluindo complicações de parto prematuro, pneumonia, diarreia e malária. A maioria dessas mortes acontecem na África subsaariana e no sul da Ásia, destacando as disparidades regionais no acesso à saúde de qualidade. O estudo também mostrou que a instabilidade econômica, conflitos, mudança climática e impacto da pandemia de Covid-19 continuam a prejudicar o progresso e a exacerbar as disparidades existentes nas taxas de mortalidade. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Uma boa notícia, né? A gente sempre ouve só notícias ruins, de uma certa forma, e a gente vê que, não que acabou, né? O ideal seria que isso tivesse acabado ou zerado, próximo de zero, mas que diminuiu o crescimento do número de mortes de crianças. Então, isso é um fato positivo, apesar da pandemia, né? Que a pandemia veio aí também, vitimou muita gente, e mesmo se não tivesse a pandemia, talvez os números tivessem sido até melhores, né? É uma esperança. Joyce Toyota e Joyce Amaral, vocês querem fazer algum comentário sobre isso? De uma certa forma, mostra que as políticas públicas estão dando certo, digamos, no mundo todo, com relação a essa questão, pelo menos, não? Exatamente. É muito triste saber que isso ainda existe, mas a gente tem que também conseguir celebrar os avanços que a gente tem com os recursos que a gente tem. E eu acho que vem com uma grande vitória essa redução na mortalidade infantil. Aqui no Brasil, a gente também vem de um histórico de redução, ano após ano, década após década, de acordo com como a gente faz essas medições. E isso é um sucesso do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, que passou por desafios imensos de diferentes tipos, operacionais, políticos, financeiros, e que vem conseguindo ter bastante resultado, não só nesse indicador, mas em diversos outros. Acho que tem muito para fazer ainda no SUS, mas os gestores da saúde também são muito, muito dedicados e têm tido muitos resultados para o Brasil. Perfeito. A baixa representatividade dos negros se agrava à medida que aumentam a importância e a remuneração do posto da administração pública. Dos 240 postos de nível 6 do poder público, apenas 35 dos 240 postos eram ocupados por pretos e pardos, ou seja, 14,58%. Explicando que o nível 6 se trata dos secretários nacionais ou presidentes de fundações. Tá? Joyce Amaral, como é que a gente pode aumentar a representatividade negra no poder público? Eu acho que essa que é a grande questão, né? A população negra, né, composta de pretos e pardos no Brasil, constitui-se a maioria da população, mas isso não se reflete nos postos de trabalho do setor público. Como é que a gente faz para mudar essa equação? Franklin, é importante a gente considerar oportunidades em perspectivas para acesso dessas pessoas ao setor público, né, nesses cargos de alta liderança, cargos críticos. O que a gente vem observando em diálogo com algumas secretarias pelo Brasil, sobretudo as secretarias de planejamento, né, que a gente atua diretamente, é que, de fato, não existe uma política de atração, de pré-seleção que, de fato, contemple essa inclusão. Né? Então, quando a gente chega para pensar junto com eles um processo de seleção e tal, uma das coisas que é importante que a gente estimula é como que o olhar do setor público está direcionado para que, de fato, existam essas comportas, essas lacunas, para que essas pessoas de diferentes perfis elas entrem. E aí tem todo um processo, né? Até mesmo você olhar para a questão da burocracia representativa, a questão dos vieses, né, durante o processo de seleção. Então, é todo um mecanismo
que precisa acontecer de uma maneira sistêmica para que a gente consiga, de fato, ter abertura, para que a gente consiga ter cada vez mais lideranças diversas no setor público. Então, tem que ser intencional nesse caso. E Joyce Toyota, mas efetivamente, né, a Joyce Amaral colocou aí, essas questões aí, e as leis deveriam estar um pouco mais incisivas, mais claras para a mudança, ou o que deveria ser feito? A escola deveria participar também de uma forma mais incisiva para mudar essa situação? O que você acha dessas questões? Acho que as leis ajudam, mas a gente aqui tem uma crença muito grande na cultura, na criação da cultura, né? Por exemplo, a gente teve um decreto presidencial logo no início do mandato do presidente Lula, que vinha justamente nesse sentido de falar, vamos aumentar o número de pessoas negras nos cargos de lideranças. Agora, assinar o papel não resolve nada, né? O que a gente precisa fazer são programas na prática que deem condições materiais de essa mudança se concretizar de verdade. E isso vem através da cultura também, do desenvolvimento da cultura. E esses programas são difíceis. Vou dar um exemplo específico do que a gente fez aqui dentro. 3 anos atrás, a gente criou o programa Ubuntu para desenvolvimento de lideranças negras dentro do setor público, partindo da premissa de que havia pessoas negras com bastante potencial, mas que não tinham tido oportunidade de receber programas de desenvolvimento para chegar no seu pleno potencial. Esse programa fez bastante sucesso, a gente foi muito bem na primeira versão dele, no primeiro ano. Agora, para o segundo ano, a gente incorporou uma coisa que é óbvia, mas que não estava no primeiro, que era o seguinte: o fato de a gente não ter lideranças negras na liderança hoje, não vem só do fato de que essas pessoas não estão desenvolvidas, mas também da realidade de um racismo estrutural que a gente tem em toda a sociedade brasileira, incluindo o setor público, incluindo os órgãos de liderança do setor público. Então, o que a gente fez, a partir do segundo ano de atuação desse programa, foi fazer uma formação dessas pessoas negras com alto potencial, junto com a formação dos gestores diretos dessas pessoas, porque esses gestores diretos são responsáveis por criar as oportunidades e garantir que existe um combate ao racismo estrutural dentro das suas próprias estruturas diárias, de equipes e tudo mais. É um trabalho pequeno, né, que vai de área em área, pessoa em pessoa. A gente fez um trabalho com 100 pessoas, depois mais 100. Então, não é um número grande de pessoas, mas que deixa, de fato, um legado, porque isso faz a pessoa mudar o seu ponto de vista pessoal e de pessoas que têm influência para mudar a cultura institucional. E assim que a gente vai fazendo essa transformação. Essa é uma das formas. Existe hoje várias outras organizações e empresas que atuam com o letramento racial de pessoas, seja no setor privado, seja no setor público, e aí a gente tem alguns estados, alguns governos, vou citar, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul, que fez uma formação muito grande de professores e diretores de escola, para que a gente consiga ter esse letramento racial, que é a base para começar a trabalhar nas desigualdades educacionais, de aprendizagem mesmo que a gente tem, para que daí sim a gente possa fazer uma mudança que vai ser sustentável ao longo do tempo. Mas a gente também tem outras organizações que fazem formações de secretários, de políticos, que olham para esse assunto hoje com muito mais seriedade. Que essa mudança vai acontecer, eu não tenho tanta dúvida, eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu não tenho tanta dúvida. O que a gente precisa fazer é acelerar, porque a gente está indo contra o natural, né? O natural é a gente viver um ciclo vicioso de racismo estrutural em todas as camadas. O que a gente está fazendo é quebrar esse ciclo. Então, a gente tem que ter muita energia, muita força com esse olhar. Vou só contar uma pequena história. Quando eu comecei o Vetor Brasil lá atrás, um colega me falou assim: nossa, parece que está sobrando tempo aí para vocês, né? Porque vocês estão trabalhando todas essas questões de diversidade de gênero, de raça e tudo mais. E eu falei: olha, a gente trabalha isso não porque a gente gosta ou porque a gente acha bonito. A gente trabalha isso porque isso é essencial. Se eu quero fazer uma mudança no setor público, a gente tem que começar mudando as pessoas e os pensamentos das pessoas que estão lá dentro. Essa cultura tem que ser mudada, porque se for para perpetuar uma desigualdade que já existe, a gente não precisa de uma ONG, a gente não precisa de um movimento da sociedade civil trabalhando nisso. Então, essa é a única forma que a gente vê de fazer essa transformação. Joyce Amaral, a sua xará, Joyce Toyota, falou de letramento racial, né? Para explicar para os nossos e para as nossas ouvintes o que vem a ser esse letramento racial, que são termos, né, que, digamos, na sociologia já existe
há algum tempo, mas no dia a dia das pessoas isso não está presente há tanto tempo, né? Isso como racismo estrutural, né? Que é outro termo que posso dizer que, historicamente, recentemente, é que começa a circular na grande mídia, né? Então, eu gostaria que você explicasse o que vem a ser esse letramento racial. Vou trazer uma explicação bem breve aqui, porque, de fato, é um tema super complexo, né? Assim como a Joyce falou, a gente vive numa sociedade que, né, promove aí o racismo estrutural, em sua essência, por conta do nosso processo de constituição enquanto sociedade brasileira mesmo, né? Então, o letramento racial ele vem justamente nessa perspectiva de trazer o conhecimento sobre a real história, né, do nosso Brasil, na perspectiva também das pessoas que têm sido subjugadas no contar dessa história. É você conseguir trazer elementos de que cada pessoa ela é, sim, racializada e ela ocupa um lugar social no mundo. A gente costuma falar também de privilégio, de branquitude, né? Então, quanto que os brancos, nesse sistema de branquitude, perpetuam todas as desigualdades por estarem em lugares de privilégio desde o começo, desde o começo da socialização, né, do país em relação à colonização, enfim, a todo esse processo de escravismo, enfim, e como que essas estruturas elas se estabelecem hoje e se perpetuam nesse lugar da desigualdade. Então, as pessoas negras elas estão numa camada social desprivilegiada porque existe todo um sistema que quer que essa plataforma, enfim, essa construção social permaneça assim. O racismo estrutural ele rege tudo que a gente faz. As pessoas de largada vivendo na normalidade, elas são racistas. Então, o letramento racial ele vem justamente para poder desconstruir essa percepção das pessoas, para que elas entendam o quanto que elas estão sendo privilegiadas ou não por essa estrutura e o quanto elas podem agir para poder combater, de fato, o racismo. Então, normalmente, a gente faz diálogos, conversas, reflexões, enfim, com todas as pessoas, justamente para poder trazer essa outra perspectiva de organização social que é possível a partir do momento que você se reconhece, entende o seu lugar e luta para poder não perpetuar essas desigualdades. Então, letramento racial ele passa por isso. Chegou a hora do destaque da semana do site do Observatório do Terceiro Setor. Você encontra uma série de matérias importantes no nosso site e o destaque de hoje é a seguinte matéria: Terceiro Setor, mulheres à frente de ações transformadoras. Neste mês de maio, mês que se comemora, né, já estamos para o final do mês, né, o Dia de Luta Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março, né, o Observatório do Terceiro Setor destacou o impacto de muitas mulheres que gerou o trabalho delas, né, em diversas causas sociais. A matéria completa está no nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e eu convido a todos e a todas para visitar nosso portal e lerem essa matéria. E como a gente está no mês de março, mês do Dia Internacional de Luta das Mulheres, eu estou aqui com duas mulheres, acho que nada mais justo e importante que perguntar para elas, como é que vocês estão vendo a luta das mulheres, né? Principalmente no Brasil, nos dias de hoje, no mês de que está... mulher é todo dia, né? Acho que ela tem todo dia essa coisa, dia 8 de março, então vamos comemorar, tal, e depois os outros 364 dias se esquece. Não, é uma luta constante para que realmente ele transforme a nossa sociedade, não só nas questões de gênero, as questões raciais, enfim, socioeconômicas, enfim, em tudo, né? Mas gostaria de um balançozinho de vocês, tá? Como é que vocês estão vendo agora, né, desde o ano passado para cá, né, que a gente retomou, melhor dizendo, né, o Brasil, certas lutas que tiveram durante 4 anos meio que, não digo adormecidas, né, mas subjugadas pelo poder que estava no país. Então, eu gostaria que vocês fizessem um balanço, como é que anda essa luta das mulheres. Joyce Toyota. Como você disse, Franklin, a luta é diária.
mas a gente tem tido avanços, né? Eu vou trazendo aqui para o nosso tema algumas coisas que eu acho interessante. A gente faz parte, né, de uma discussão de um grupo um pouco maior que olha, por exemplo, para lideranças escolares, né, diretores de escola em países do sul global. E uma realidade que esses países vivem é que a maior parte dos funcionários da educação, né, os professores, são mulheres, são professoras, mas a maior parte dos diretores escolares são homens. E essa realidade é muito diferente no Brasil. A gente tem 80%, se não me engano, das diretoras de escolas são mulheres no Brasil, né? A gente tem eu acho que é uma posição de liderança, é uma posição importante, é o segundo fator que mais explica a aprendizagem do aluno hoje, é liderado por mulheres na maioria aqui no Brasil, na mesma proporção que a gente tem entre os professores. Mas quando a gente olha para outros números, isso já é uma realidade mais difícil. E para mim, um dos que mais me incomoda, que eu acho mais difícil, é no nosso parlamento. Quando a gente olha para deputados federais e senadores, a porcentagem de mulheres no Brasil é muito, muito baixa, muito mais baixa do que nossos pares na América Latina, mais baixa que países como Marrocos, Turquia, que inclusive tem uma cultura que, de certa forma, pode-se dizer que é menos favorável para lideranças femininas do que a gente Correto. tem, em teoria, pelo menos, mas é um parlamento diferente. E eu acho que isso impacta em muitas questões sobre a nossa vida no dia a dia. Então, acho que a gente ainda tem muito para melhorar, e eu acho que isso vem também num fator de violência muito forte contra políticos de forma geral, mas especialmente contra mulheres que estão na política. E a gente está entrando agora em época já de período já de eleição, né? A partir de abril já se começa a descompatibilização dos cargos para as pessoas que vão do setor público que vão concorrer às eleições municipais, e é uma reflexão que sempre me vem, que é sobre como que a proposta de valor, né? Eu falo assim, para as mulheres que querem se candidatar. Uma vida muito difícil, eu espero que a gente possa mudar isso no nosso país politicamente. Perfeito. Joyce Amara, você como uma mulher negra, a gente teve agora, essa semana está tendo, digamos, vindo o esclarecimento, né, da morte da Marielle Franco, né, um grande militante do Rio de Janeiro, e do Brasil, pode-se dizer, né, a figura da Marielle transcendia o Rio de Janeiro, e agora com as investigações avançando, estamos chegando a quem mandou matar, né, agora só falta saber a pedido de quem, né? Mas, enfim, eu gostaria que você colocasse também um pouquinho sobre essa questão aí da mulher negra e até nesse momento, né, acho que também tem uma simbologia, né, a chegar ao apontar os possíveis assassinos, dos mandantes, digamos, do assassinato da Marielle Franco no mês de luta internacional da mulher. Franklin, assim, dentro da interseccionalidade, né, que é um termo que a gente utiliza para poder juntar diferentes características, né, quando a gente fala de uma determinada pessoa, a mulher negra ela está na base da desigualdade, né? Assim, a gente é atravessado pela desigualdade tanto por ser mulher quanto por ser negra. Então, é um desafio maior ainda quando a gente vai falar de acesso, enfim, a cargos de liderança, ou então igualdade de condições, né, de vida, porque esses atravessamentos, eles meio que atrasam um pouco o desenvolvimento para um público como nós, né? Então, a gente precisa estar bem atento que a cada vez que a gente for falar, enfim, de ações que promovam equidade ou ações que reverberem em igualdade, né, o quanto que a gente precisa ter foco em reduzir, né, essa distância do acesso e também da permanência de pessoas como eu, né, uma mulher negra, nesses espaços. A sociedade ela é bem injusta e cruel com pessoas como nós, como eu, e a gente precisa sempre ter no radar que, embora a gente tenha toda essa dificuldade, também a gente tem muita oportunidade de poder fazer, né, uma constituição diferente, né, desses espaços de poder. E proteger essas pessoas, né, que eu acho que é o mais importante, porque não interessa apenas só dar o espaço, mas também como que a gente consegue dar dignidade, fazer com que elas permaneçam onde elas estão, com respeito e também com avanços, né, com a possibilidade de avançarem. Então, acho que é um pouco disso.
Chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. E hoje nós temos como colunista Catiane Bispo, que é coordenadora do Movimento por uma Cultura de Doação. Olá, Catiane. Como a cultura de doação pode ajudar no combate ao racismo? Desafios do Terceiro Setor, um olhar feminino. Oi, gente, me chamo Catiane Bispo. Recebi o convite para falar sobre os desafios do terceiro setor e como a cultura de doação pode ajudar nas desigualdades raciais. Vou utilizar como base para essa resposta a pesquisa da iniciativa de 2021, onde mostra que 90% das organizações da periferia e da favela têm dificuldade de acesso ao recurso. Desse percentual, 1/3 sobrevive com menos de R$5.000 ao ano. Esse cenário mostra pra gente o quão difícil tem sido para as periferias acessarem a esses recursos. Muitas pesquisas, não só da iniciativa PIPA, como de outros coletivos e movimentos, mostram como o acesso a esses recursos é difícil, principalmente para as organizações de bairro que desconhecem todas as questões burocráticas de acesso ao recurso. Então, a gente tem que se permitir, como setor, ouvir novas narrativas, ouvir novas perspectivas através desse cenário de desigualdade de acesso aos recursos. Então, eu acredito, e aqui, obviamente, tem vários especialistas que podem falar sobre esses temas, né, melhor até do que eu, mas eu acredito que facilitar o recurso, tornar e transformar a periferia como protagonista e utilizar também de novas perspectivas do que a gente quer para a nossa filantropia. Então, eu acredito que a gente tem esse desafio pela frente, acredito que a gente precisa também aprender e colocar a periferia como protagonista, e a filantropia brasileira também tem muito a aprender de como se fazer uma filantropia mais comunitária, né, onde os acessos possam ser muito mais flexíveis e que as periferias consigam e continuem fazendo o trabalho que elas já realizam hoje. Então, esse para mim seria o caminho de como a gente poderia, através da cultura de doação, ajudar no enfrentamento das desigualdades raciais. Essa foi a Catiane Bispo, coordenadora do Movimento por uma Cultura de Doação, que participou aqui da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Joyce Toyota, a Catiane, ela falou de ouvir novas narrativas. Tá? Como é que a gente faz para ouvir essas novas narrativas? Respeitando os espaços de quem vai trazer essas novas narrativas. Eu concordo 100% com essa visão. E hoje na filantropia, a gente teve um movimento mais internacional, mas que também está chegando na filantropia nacional agora, de ter, por exemplo, doações indo especificamente para organizações que foram fundadas ou são lideradas por pessoas ou por maioria negra, ou por pessoas ou maioria periférica. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem um movimento da filantropia do qual eu faço parte, da filantropia estruturada, que é um movimento majoritariamente branco, e que ninguém questiona os objetivos e as formas e a boa vontade do que cada um está tentando fazer, mas a gente já sabe que é uma visão incompleta do que é o nosso Brasil de verdade, quais são as nossas necessidades. Então, essa diversidade de vozes que a gente estava olhando, e a gente começou a falar no Brasil, primeiro sobre gênero, né, com mais força, depois sobre raça, e agora sobre vozes periféricas, tem tido cada vez mais força. E eu acho que isso é fundamental para a gente poder falar sobre combater desigualdades de verdade, porque a gente sempre vai ter um ponto de vista sobre qual é a solução de um problema, sobre qual é a prioridade de um problema, a partir da nossa vivência individual, que é incompleta. Então, eu não acho que tem que ser feita só por pessoas de um tipo ou só por pessoas de outro, mas que ela é incompleta porque hoje ela está bastante focada em pessoas brancas de classe média alta, e a gente precisa ter mais esses espaços. Então, eu acho que doações exclusivas para pessoas da periferia é uma das formas da gente ouvir mais vozes diferentes, a gente fazer convites mesmo, e a gente ouvir e palestrar, e montar painéis, e realmente compartilhar esse espaço também faz muito sentido, porque eu tenho muito receio de falar com a expressão sobre dar espaço, porque eu não sei quem é que deveria dar, não sei de quem é o direito de dar, mas eu acho que compartilhar é uma das coisas que a gente tem que fazer entre todos, e valorizar de fato, né? Porque eu acho que muitas vezes quando a gente recebe um ponto de vista diferente do nosso,
o nosso viés inconsciente é de falar, isso aqui não é válido, ou essa pessoa não tem a mesma visão que eu tenho, então ela não tem a visão correta. E eu acho que parte de uma mudança individual que a gente tem que fazer para a gente poder ser capaz de fazer transformações institucionais. Perfeito. Joyce Amaral, e como é que a gente faz para a periferia, para direcionar, digamos, para o setor periférico da sociedade, né? A pessoa quer participar, quer contribuir, mas acaba, como a Joyce Toyota disse, às vezes reproduzindo as mesmas formas que já estão sacralizadas aí na sociedade já há algum tempo. Como mudar efetivamente essa maneira de atuar nesse setor? Franklin, a gente lá na Coordenação de Equidade Racial, isso é uma premissa básica do nosso trabalho. Assim. A gente tem estimulado os governos e também nós, enquanto organização, a dialogarmos cada vez mais com outros setores da sociedade civil, justamente para poder considerar essas vozes, né? No nosso evento Redes que Transformam, por exemplo, a gente teve assim, vários painéis com representações de diversas camadas sociais e também de diversas regiões do Brasil. Tivemos pessoas indígenas, tivemos pessoas negras. Então, ouvir essas pessoas é o que vai, de fato, conseguir trazer subsídios relevantes para que a gente consiga promover a transformação que a gente precisa. Política pública precisa ser para quem precisa. E só só ouvindo essas pessoas aqui, de fato, a gente vai conseguir fazer um trabalho mais próximo, enfim, e mais efetivo na realidade em que o Brasil vive. Então, diálogo é fundamental sempre. Perfeito. E nós chegamos ao momento da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete com o tema do programa. Essa enquete é realizada no Instagram. Né? Quem nos acompanha nas redes sociais sabe, e se você não nos acompanha, entra lá no Instagram, você vai, @Observatório 3 Setor, e lá você vai acompanhar a cada semana uma enquete a respeito do tema que nós vamos abordar no nosso programa. E a pergunta que nós fizemos para o tema de hoje foi a seguinte: você acha que existe equidade racial no poder público? E o resultado foi o seguinte: 6% diz que sim e 94% diz que não. Ou seja, a maioria esmagadora consegue perceber que realmente não existe igualdade racial no setor público, né? Muita coisa tem que ser feita para mudar essa questão da participação, da igualdade racial no setor público. A gente sabe que não existe mesmo, né? A gente vê algumas, conforme o governo de plantão, digamos assim, você tem algumas iniciativas que contemplam a questão da igualdade racial, como, por exemplo, no Ministério hoje do governo federal. A gente vê vários ministros que são negros e negras, né, que estão atuando trabalhando para mudar essa realidade do Brasil, né? Diferentemente de outros governos, por exemplo, que antecederam, que era uma branquitude total. Tá? Mas vamos lá, vamos adiante no nosso programa de hoje, e eu tenho o seguinte dado aqui. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, o SECAD, a Zara Figueiredo, que pertence a essa secretaria, diz que é possível observar uma desigualdade racial nos resultados da aprendizagem, por sempre ter lidado com uma régua universalista, ou seja, a maneira como é medido isso não leva em consideração as questões raciais e sociais de toda a população brasileira. E eu coloco a seguinte questão para a Joyce Toyota, assim como para a Joyce Amaral. Qual a importância da educação para a equidade racial no poder público? De que forma a educação pode começar a mudar essa configuração que nós encontramos hoje no setor público? Joyce Toyota. É fundamental fazer a educação é fundamental para a gente poder combater o racismo estrutural que a gente tem de uma forma geral no Brasil. E alguns pontos interessantes sobre isso, né? Um ponto quando a gente olha para o resultado das redes nacionais na média, a gente fala, puxa, na média a gente vem aumentando, né, o aprendizado, apesar de ter sido muito lento o crescimento brasileiro e de ele ter retrocedido durante a pandemia, porque a gente ficou com as escolas fechadas.
Mas um dado muito triste é que quanto maior é a média de aprendizagem das redes, em geral, é também maior a desigualdade racial na aprendizagem. A gente tem uma diferença maior de aprendizagem entre alunos brancos e negros. Então, a gente está conseguindo promover, de certa forma, um crescimento da aprendizagem, mas sem fechar, sem trabalhar para reverter a tendência de aumento de gap racial. Isso é uma notícia muito dura e muito pesada do nosso sistema educacional no Brasil. Uma outra coisa que a gente também olha é que mesmo as redes que são consideradas as melhores do Brasil, as mais famosas, elas ainda não têm uma educação antirracista como base e não cumprem muitas vezes nem o básico dos estudos africanos, do que a lei preconiza sobre o que deve ser feito no dia a dia das escolas, sobre estudos básicos que possam levar a gente à formação de cidadãos antirracistas. Então, isso também é uma das coisas que a gente, óbvio que todo indicador é falho, né? Então, tudo bem, mas a gente tem olhado pouco para isso, a gente tem olhado para indicadores mais simplistas de aprendizagem como um todo no Brasil e até dado prêmios e feito reconhecimentos, e a gente tem olhado pouco para o quanto que as escolas estão de fato conseguindo fechar esse gap racial. Atualmente, tem o novo Fundeb, né, que é a forma de financiamento da educação pública brasileira, que foi aprovado uns 3 anos atrás. Ele estabelece 5 condicionalidades para que redes subnacionais de estados e municípios possam receber recursos adicionais do governo federal. E aí elas falam sobre ter critérios técnicos para a escolha de gestor escolar, coisas nesse sentido, e também fala sobre a redução do gap de aprendizagem dos alunos. Então, eu acho que isso também é uma coisa positiva, porque isso jogou luz nessa informação nas redes, para que as redes possam olhar para os seus dados e falar o que eu posso fazer para mudar isso, né? E isso vem desde do letramento racial das lideranças, que se a gente não tem secretários, diretores, coordenadores conscientes, é muito mais difícil que as políticas públicas reflitam isso na prática, e também dos professores e também das próprias famílias e dos alunos e tudo mais. Então, Certo. eu acho que a gente tem um cenário ainda bastante difícil, bastante desafiador, como sistema que forma cidadão para formar cidadãos que sejam antirracistas, mas eu acho que a gente tem trabalhado como Brasil, né, como país, para ter incentivos melhores, leis melhores e lideranças que têm empurrado essa temática. Perfeito. Joyce Amaral, quais os projetos de educação visam equidade racial no poder público? Você conhece alguns projetos que podem ser citados a respeito disso? Ou, por exemplo, no caso, acho que aproveito também para você comentar, a importância das cotas nas universidades, né? Que acho que começa, a partir delas, mudar a configuração da participação da população negra no ensino superior e, claro, consequentemente, no mercado de trabalho também. Sim, Franca, a gente tem as leis, né? E a gente tem esses pacotes do governo que também funcionam esse acesso, mas aí especificamente falando de ensino superior, mas a gente tem a gente tem quase nada, na verdade, olhando para a base, né? Para a educação básica como um todo. Então, na verdade, o esforço maior é justamente a gente conseguir, de largada, quebrar, né, esse gap, né, dissolver essa desigualdade. Porque quando a gente pensa em política pública de educação, a gente pensa em avanço, mas as experiências que a gente tem aqui no Brasil não expressam um avanço que não é para todos. Então, esse é o maior desafio, né, quando você, de fato, consegue trazer a política, né, de uma maneira que contemple, de fato, todas as pessoas. E aí, por isso que é tão importante olhar para cada realidade, olhar para cada território, olhar para cada sistema, para cada ecossistema que se estabelece ali, né? Quando a gente pensa em participação da comunidade no processo de educação também, dos estudantes, quando a gente pensa da articulação das escolas com as secretarias ou com outros setores, né? Enfim, da sociedade civil, justamente para trazer essa base e condições para que esse estudante que já, né, atravessa, ele já acessa o ensino com esse estigma de que não vai conseguir, que aonde ele está
não tem condições dele acessar ou permanecer. Então, como que a gente consegue mobilizar todo o aparato público para, de fato, dar condições para que esse estudante consiga ter sucesso aí no seu percurso acadêmico, educacional? Então, acho que olhar para a base é super importante também. E a gente tem feito esse trabalho junto com as secretarias e os governos, justamente para poder fortalecer a gestão pedagógica, fortalecer a gestão administrativa, com esse olhar, essa lente mais intencional para a redução dessas desigualdades e oferecer, de fato, uma educação que seja para todos. Perfeito. Se eu pudesse só complementar também na parte do que eu vejo que governos já têm feito a respeito disso, acho que cotas são fundamentais. O que os estudos acadêmicos nos mostram é que o resultado das cotas aplicadas especificamente no Brasil teve um resultado bastante positivo. A gente também teve o que eu comentei, o decreto, né, do governo federal, que quer tem a meta de chegar a 30% das vagas dos cargos comissionados para negros na administração pública federal. Mas também tem políticas com foco antirracista que às vezes não são percebidas pela população como sendo. Uma delas é a reorganização das escolas. Muitos governos sofreram muito com a opinião pública contrária a fechamento de escolas, mas o que estava por trás de diversas desses planejamentos era fechar escolas que estavam com uma utilização muito baixa para que se pudesse abrir escolas em lugares, em regiões onde se havia maioria de pessoas negras com acesso muito distante à escola, né? Que precisavam viajar 6 quilômetros, por exemplo, 10 quilômetros para poder chegar a uma escola. Então, quando a gente abre escolas em lugares que não tem, em comunidades que não têm escolas, e essas comunidades são de maioria negra, também é uma das formas que a gente tem de combater essas desigualdades raciais que a gente tem. Uma outra forma que eu vejo disso também na educação é a abertura de institutos federais, também em regiões com maioria negra, ou de faculdades e universidades, isso também é um dos critérios olhados, né, para quando se vai construir novos polos. E também isso vai existir em diversos outros temas da administração, por exemplo, em saneamento. Então, quando a gente fala sobre aumentar o saneamento, hoje o Brasil tem a maior parte das famílias que não têm acesso a saneamento são famílias negras. Então, essa também é uma prioridade de uma pauta de igualdade social, de igualdade racial. E aí a gente vai também ter isso na saúde, vai ter isso até na questão das mudanças climáticas, porque as pessoas que mais sofrem com as mudanças climáticas são, na maioria, pessoas negras no Brasil. É verdade. Então, acho que são vários temas que às vezes não são percebidos pela população como pautas de igualdade racial e que eu acho que é importante a gente dar essa luz. 8 de março nós tivemos aí o Dia Internacional de Luta das Mulheres e nosso programa hoje trata do poder público e equidade racial, e eu gostaria que vocês falassem sobre a importância da mulher negra na construção da sociedade brasileira. Vamos lá começar com a Joyce Amaral. Mulher negra, né, é a força, é a fibra. Mulher negra foi quem construiu esse país, né? Então, acho que nada mais justo do que ela ter a possibilidade de ocupar o espaço que ela sempre mereceu estar, né? Então, nesse momento, né, quando a gente pensa do Dia da Mulher, enfim, e todas as outras coisas que a gente vem conversando aqui nesse programa, fica a reflexão, né? Onde é que está a mulher negra mais próxima de você? E o que você tem feito para poder melhorar a vida dela? Acho que é uma reflexão e uma atitude que precisa fazer parte do cotidiano de todos nós. Perfeito. Olha só, o programa bom, modéstia à parte, né? Mas, enfim, é quando o tempo passa e a gente nem percebe que ele passou, né? Nós já estamos no final do programa, nós temos que encerrar o programa. Então, eu peço para a Joyce dar o seu recado final, para nós já encaminharmos para a finalização. Ela dá o seu recado e a Joyce Amaral depois também dá o recadinho dela final em 1 minutinho. Joyce, Toyota. Eu acho que a gente também tem uma cultura no Brasil muito forte de conseguir fazer denúncias e descrever as nossas desigualdades e a nossa realidade social, que é muito importante.
Então, queria agradecer por essa oportunidade da gente falar sobre esse tema que é tão necessário, que nem sempre a gente encontra espaço, inclusive. Então, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Joyce Amaral, sua despedida no Perspectiva de hoje. Gente, foi muito legal conversar com vocês aqui hoje. Espero que o que a gente trouxe aqui faça com que a gente pense mais em relação a como a gente pode transformar o nosso Brasil mais justo, mais econômico, a partir de iniciativas próprias e vontades genuínas, né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite e obrigada. O Perspectiva está terminando, mas não se preocupe, na semana que vem nós voltamos com mais um programa. Agradeço a participação de Joyce Toyota, CEO da organização Motriz, e Joyce Amaral, coordenadora da área de equidade racial da Motriz. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na Rádio Brasil Atual, nós teremos o nosso outro programa, Brasil ODS, na pauta do programa Enchentes e Inundações. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.